Olá, motorista, olá, pedestre, olá, colaborador, olá, gestor. Hoje estamos aqui para um assunto diferente, né? Um assunto voltado à educação de trânsito. Vocês me conhecem, alguns já me conhecem pessoalmente, outros me conhecem só virtualmente, mas estamos aqui para usar o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização da segurança no trânsito, para a gente falar um pouquinho sobre o uso da tecnologia no trânsito. Quais são as suas particularidades e o quão bem ou mal ela faz para a gente. Venha comigo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o uso da tecnologia. Eu sou a Vivian Bergamasco, diretora da empresa Viva Consultoria e Treinamentos, engenheira de segurança do trabalho, técnica em segurança do trabalho, instrutora de trânsito formada pelo Detran e estou formando também em pedagogia, toda essa parte didática de ensino, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer, levar a prevenção para todos. Falando em Maio Amarelo, que é o nosso objetivo aqui, né? Levar para vocês a conscientização, é o que a gente pode fazer de melhor, tornar pessoas conscientes dos riscos que a gente tem no trânsito. O trânsito, ele traz para a gente inúmeros riscos. O perigo, ele existe em todo lugar, que é o próprio trânsito. E o risco é aquele que a gente se põe diante dele. O Maio Amarelo, ele vem para nos trazer essa conscientização, para despertar em nós esse espírito preventivo, tá? No ano de 2022, o tema é Juntos Salvamos Vidas e é a respeito das leis de trânsito e pequenas atitudes do nosso dia a dia que fazem a diferença, como, por exemplo, cordialidade, empatia e solidariedade, tanto na condução de veículos ou andando pela cidade como um simples pedestre. Nós, como pedestre, também temos as nossas obrigações para um trânsito seguro. Então, vou mostrar para vocês um pouco dessas novas tecnologias, do que vem trazendo para a gente de bem e de mal, que pode causar um acidente. Então, pessoal, nas últimas décadas, né, houve um salto muito grande na tecnologia, no qual a gente nem consegue absorver todo esse conteúdo que é disponibilizado, né, numa velocidade incrível que a gente já não consegue acompanhar. E ela está cada vez mais presente em nossa vida, sempre, tanto nas nossas casas, na empresa. Ela possibilita um maior conforto, uma acessibilidade, uma velocidade incrível, né? Tanto na parte de computadores, TV, celulares, veículos. Hoje nós temos casas inteligentes, nós temos drones que realiza serviços de muitas pessoas, né? Um simples drone, no controle remoto, a gente consegue informações que levaria dias, né, para a gente ter. Então, a tecnologia, ela vem para facilitar muito a nossa vida. Porém, muitas tecnologias também podem atrapalhar demais. Vamos pensar aqui, vou mostrar para vocês algumas das tecnologias que existem que ajudam a salvar vidas no trânsito. Por exemplo, se vocês verem aí, o rapaz da bicicleta, nós temos tecnologias, por exemplo, de alerta de colisão e frenagem automática de emergência. Então, como ela está cada vez mais presente nos automóveis, os carros estão conectados com motores elétricos, sistemas híbridos, e eles passaram a ser cada vez mais comum nas ruas brasileiras. E as montadoras, elas investem muito em equipamentos de segurança a fim de reduzir os acidentes e tornar a condução sempre mais segura. Então, por exemplo, esse alerta de colisão e frenagem, o sensor, ele freia o carro automaticamente quando ele tem um alerta de colisão, quando ele identifica alguém. Outro item importante que leva até os próprios motoristas aí nos novos caminhões, né? Os motoristas caminhoneiros que estão aí nas estradas da vida, né? Eles têm os alertas de fadiga. Quando o próprio veículo ele começa a identificar que o motorista já está cansado, ele dá sinais sonoros para despertar, né? Para alertar o próprio motorista de que ele está cansado, de que ele está
já rodando há um bom tempo naquela mesma velocidade, né? Então ele está fadigado e dá um alerta até para ele poder dar uma encostadinha e uma descansada. Então isso é muito importante, isso ajuda muito a salvar vidas no trânsito. Outras tecnologias, por exemplo, monitor de ponto cego, isso é muito bacana. O próprio carro ele já tem sensores que eles já identificam a presença de carros no nosso ponto cego. E ele acende a luz, né? Acende lá um pisca para a gente. São vários carros aí que já possuem esse sistema de monitor de ponto cego. Outro muito interessante e muito importante, principalmente aí para motoristas, né, quando tem muito cansaço físico aí, sono e tudo mais, é o alerta e assistente de manutenção de faixa. Os sensores, eles já conseguem identificar e ler as faixas, e quando o motorista sai fora da faixa, ele recebe um alerta onde ele volta para a faixa normal. Então, isso ajuda muito. Quantos acidentes não ocorrem porque o motorista dorme, né? Ou perde, dá aquela cochilada, aquela piscada assim, e ele come faixa. E é onde entra o alerta, o assistente de manutenção em faixa. Então, são tecnologias, pessoal, que nos ajudam muito, muito. Outro importante que a gente tem muito acidente é alerta de tráfego cruzado traseiro. Por exemplo, quando a gente vai dando ré, a gente não consegue ter uma visão. Então, se vocês separarem nessa parte que está vermelha, essa parte aí é toda a abrangência que o sensor do carro pega. Então, ele consegue identificar e avisar pela própria câmera de ré se tem ou não, se está ou não vindo carros atrás. Então, a gente consegue fazer a manobra de saída ali, tirar o carro de ré com maior segurança. Porém, qual que é a nossa dica como segurança? Sempre estacionar de ré, porque na hora de uma emergência, na hora da saída, a gente consegue ter uma visão geral de como nós vamos sair, né? Numa emergência, a gente consegue sair mais rápido sem ter que fazer manobras. Então, lembre-se, sempre estacionem em ré, independente do local que vocês vão. O estacionamento de ré é um jeito muito seguro da gente fazer o nosso estacionamento. Outro item importante e muito bacana é em relação à câmera de visão noturna. Essa câmera de visão noturna, ela consegue identificar pessoas, animais, né? Sabe quando esses acidentes que a gente tem aí, que tem animais na pista, ele consegue identificar e dar o alerta imediatamente, fazendo com que nós vamos reduzir a velocidade. Então, isso é muito importante também. São tecnologias que estão aí, que ajudam muito a salvar as vidas no trânsito. Porém, tudo tem, né, o seu limite. Nem todas as tecnologias vêm para nos ajudar. Muitas das tecnologias também venham para matar. Nós temos as tecnologias que matam muito no trânsito. Não adianta você ser uma boa pessoa, você saber fazer as coisas boas, saber a hora, né, de falar, de conversar. Se você não sabe a hora que você tem que usar as tecnologias e você utilizá-las no trânsito, você corre um sério risco de vida e também não só de tirar a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Então vamos ver agora algumas informações importantes relacionadas às tecnologias que trazem o maior perigo, que é esse o nosso objetivo aqui, conscientizar vocês de que os acidentes acontecem por 98% por falhas humanas. Nós precisamos nos policiar em relação ao uso das tecnologias. E qual que é o que mais mata hoje, né? A gente tem aí um aumento de 400% em risco de acidente quando a gente tem o uso do celular no trânsito. Hoje, é difícil a gente conhecer, eu não conheço alguém que não tenha celular. Todo mundo tem celular. Às vezes é só para ligação, a maioria já está conectado na internet e tudo mais. Só que hoje a gente faz tudo, eu acesso e-mail, eu vejo as redes sociais, eu converso com a minha equipe de trabalho, com meus clientes, eu acesso o sistema que eu uso na empresa, o software,
eu tenho a minha agenda no celular, a gente faz tudo hoje pelo celular, né? Então, cada vez esses equipamentos eles estão mais presentes em nossas vidas. Mas esse risco vai se tornando cada vez maior quando a gente usa ele no momento errado, principalmente no trânsito. Vamos trazer algumas particularidades do uso de celular no trânsito para vocês. E eu faço a pergunta: o que é prioridade para vocês? É bater as metas, ganhar sempre mais, não perder nenhuma ligação, não deixar nenhuma mensagem sem resposta. O que é prioridade para vocês? Prioridade é você estar vivo, né? Para a sua família, para seus amigos, para seus colegas de trabalho. 98% dos acidentes são causados por negligência das pessoas. O uso do celular ao volante causa mais de 1,3 milhões de acidentes por ano. Quem atende uma ligação ao dirigir tem 6 vezes mais chances de sofrer um acidente. E o risco aumenta para 23 vezes no caso de digitar uma mensagem. A sua vida deve ser sempre a sua prioridade. Dirija com segurança. Não use celular ao volante. Essa é a nossa dica em relação ao uso do celular, porque a gente tem muito a diminuição da atenção. E nessa diminuição de atenção, eu quero mostrar para vocês um dos vídeos mais fantásticos que eu já vi, que a Volkswagen criou. Preste muita atenção nesse vídeo. O uso de celular agora é a principal causa de morte ao volante. Um lembrete para a gente manter os nossos olhos na estrada, né? É uma campanha da Volkswagen. E por que eu entrei com vocês aqui para falar a respeito desse vídeo, né? Olha, vocês perceberam durante o vídeo, né? O pessoal entrou no cinema e nesse cinema o pessoal fez o cadastro de todo mundo, pediu o número de celular e disparou mensagens para todos ao mesmo tempo. Então todos pegaram seus celulares para poder verificar o que estava acontecendo, né? Para ver a mensagem que tinha recebido.
E nisso, né, o vídeo rolando, de repente, um impacto. Só que ninguém estava olhando para o vídeo, estavam todos distraídos com a mensagem que chegou. Então, olha como que a gente, quando a gente recebe uma mensagem, quando vibra o celular, a gente tira totalmente a nossa atenção, porque a gente quer saber o que está acontecendo, o que, que é. Então, alguns hábitos seguros que a gente tem que ter, por exemplo, é deixar o celular totalmente no silencioso, colocar ele virado para baixo em algum lugar onde você não vai ver que ele vai dar uma luminosidade ali que chegou uma mensagem. Se a gente não quer perder a atenção no trânsito, a gente não tem que ficar olhando para o celular, porque a gente vai ver que chegou alguma coisa. Isso vai diminuir muito a nossa atenção. Então, pessoal, a capacidade que a gente tem de realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, ela é bem limitada. A gente sabe disso. Por mais que seja possível a gente coordenar certos movimentos corporais distintos, quando o assunto envolve a nossa atenção, isso se torna quase que impossível. Então, ao a gente desempenhar certos tipos de atividades, né, que necessitam de total atenção, é fundamental evitar que qualquer atitude desvie o nosso foco. E isso torna o celular um grande inimigo do motorista consciente. Porque dirigir, ele exige nossa total segurança, nossa total atenção, desculpa, quando a gente quer dirigir com segurança. Então, quando a gente utiliza o celular, você não só desvia o foco da visão e da audição, como diminui muito a nossa percepção de possíveis riscos no trânsito. É a lei da ação e reação. Se a gente não estiver atento, a gente não vai conseguir reagir a tempo para evitar um acidente. Então, esse fator ele tem sido crucial para o alto índice de acidentes em todo o mundo. É importantíssimo investir na conscientização de todo motorista, pois não é a sua própria vida que está em jogo, são outras vidas também. Ao digitar uma mensagem, por exemplo, você pode atropelar e matar alguém. E a partir do momento que eu assumo o volante, eu também estou assumindo o risco de matar. Se eu não tiver a atenção necessária, eu posso tirar a vida de alguém ou de mais de uma pessoa. Eu posso ocasionar um acidente gravíssimo, tirando vidas de mais de uma pessoa. Então, toda ação nossa gera uma consequência. E essa consequência pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim. Mas a gente tem que assumir o nosso erro. Se eu uso o celular enquanto eu dirijo, eu tenho que assumir o erro se eu causar um acidente. Se eu bebo e dirijo, eu estou assumindo o risco de matar ou de morrer. Então, a sua consciência é o que vai fazer você mudar os seus comportamentos, né? E continuando, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Prestem bem atenção. Triste, né? Agora pensem comigo. Olha o tamanho da sinalização, né, informando o limite de velocidade. Se esse motorista, vou colocar novamente, se esse motorista não tivesse respeitando o limite de velocidade, se ele não tivesse respeitando o limite de velocidade, aqui ele teria atropelado essa criança, certo? E se ele tivesse ao telefone, vocês acham que ia dar tempo dele reagir diante dessa situação? Como você se sentiria se atropelasse e matasse uma criança, um adulto, um idoso, um animal, que seja? Imagine, por apenas uma mensagem que eu não posso deixar de atender, eu tiro a vida de alguém. Eu não quero isso para minha vida. Eu mudei as minhas atitudes no trânsito. Eu melhoro as minhas atitudes no trânsito todos os dias. Você também precisa mudar. E seguindo a nossa linha de raciocínio, segue essa dica da Polícia Rodoviária Federal.
Nas estradas, o telefone da Polícia Rodoviária Federal é 191. Se vocês precisarem, é só entrar em contato. Então, é um alerta para a gente, né? A gente, quando a gente está lendo uma mensagem, o carro chega a andar 50 metros. É muita coisa, 50 metros. A gente pode ocasionar um acidente muito grave. Principalmente se eu estou andando a uma certa velocidade, andando atrás de um caminhão, por exemplo. O caminhão freia, você não percebe que o caminhão freou. Você não consegue reagir. E é onde tem os acidentes, batida atrás. Então, imagina 100 por hora, 100 por hora você bater atrás de um caminhão, de uma carreta. Olha o estrago. Uma simples mensagem pode fazer isso. Isso tudo é questão de conscientização. E aqui, para a gente finalizar aqui, algumas dicas importantes. Chega a ser engraçado, né? Mas para a gente ver que nem andando, a gente consegue ter atenção e usar o celular ao mesmo tempo, né? A gente não consegue nem digitar, né? Enquanto a gente anda. Imagina dirigir. Então, por que você usa o celular enquanto dirige? Pessoal, a mensagem que eu deixo para vocês aqui, para esse maio amarelo, é apenas conscientização. Tornem pessoas defensivas, dirijam defensivamente para vocês e para os outros. Sejam pessoas seguras em tudo na vida, no trabalho, no trânsito, na sua casa, no seu lazer principalmente. Sejam pessoas seguras, tornem-se pessoas seguras. E aí, a mensagem que eu deixo final para vocês é: aproveitem que ainda estão aqui, estão vendo esse vídeo, estão tendo a oportunidade de mudar e mude as atitudes no trânsito. E conte sempre conosco. Um abraço e até a próxima.